Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Samuel. E hoje vamos ler 1 Samuel, capítulo 13. Samuel repreende Saul. Diz assim a palavra de Deus. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmais e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmais, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmais. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Horon e a terceira para a região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmais. Então, pessoal, 1 Samuel, capítulo 13, fala sobre o erro de Saul ao oferecer um sacrifício a Deus antes da chegada de Samuel, desobedecendo as instruções de Deus. Saul, enfrentando uma situação crítica com o crescente exército filisteu, decide agir impetuosamente, por conta própria, em vez de esperar pela orientação do profeta Samuel. Quando Samuel chega, repreende Saul por sua falta de paciência e desobediência. Ele declara que por causa desse ato precipitado, a descendência de Saul não continuaria a reinar.
A obediência e confiança em Deus não devem ser ignoradas, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Aprendemos com este capítulo que a paciência, obediência e dependência em Deus são essenciais. Saul, ao agir impulsivamente, enfrentou as consequências de sua desobediência. A mensagem central aqui é que em nossas vidas é vital confiar no tempo de Deus e obedecer às suas instruções. A precipitação de Saul nos lembra que devemos resistir à tentação de agir por conta própria e confiar na soberania de Deus. Lembre-se que possamos aprender com os erros de Saul, cultivando uma vida de paciência, obediência e confiança constante em Deus, reconhecendo que seus caminhos são sempre mais sábios do que os nossos. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Samuel, ok? Esse livro é impactante e muito importante para a nossa fé. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo desse livro, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.